Pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper e hoje a gente vai responder a pergunta como é que se vende construção de reputação e autoridade e provavelmente com uma das maiores autoridades do ecossistema de tecnologia de Floripa. Sem falsa modéstia, tem alguém que conheça mais o ecossistema do que tu, cara? Tenho a oportunidade de estar já há 20 anos de carreira, mas certamente tem muitas pessoas que me inspiraram também, e clientes, né? E também outros profissionais que atuam nessa área. Mas eu sou super orgulhoso da carreira que a gente construiu, né, na Dialeto, mas também minha carreira como jornalista, profissional de comunicação. Prazer estar aqui contigo e obrigado pelo convite. Sério, não apresentei devidamente, né? Rodrigo Lócio, ele é o CEO da Dialeto, que recentemente fundiu com a 8D Hubify. A gente vai contar um pouco dessa trajetória no momento aqui oportuno do nosso papo. Mas a ideia hoje é realmente entender como que se constrói esse modelo de negócio. Tu falou, tem 20 anos de carreira, tu viu um ecossistema nascer, né? E Uhum. teve presente em todas as fases. É como tu foi doula, parteira, a babá, tu tá sempre junto dessa criança que cresceu e hoje é um adulto robusto, atleta, que cresce, presente em várias partes do mundo. Como começou isso? Quando tu entra na faculdade de jornalismo, tu já tinha em mente que tu ia trabalhar com comunicação empresarial, com assessoria de profissionais, de executivos e tudo mais, ou isso aconteceu por combustão espontânea no meio do teu caminho? Eu acho que é uma série de coisas, assim. Eu sempre. Foram, acho que, três movimentos que foram importantes para mim, que a faculdade foi o combustível principal, assim, né? Desde moleque, eu sempre gostei muito de tecnologia, mas não sou um cara de exatas, sou um cara de humanas, né? Então, esse foi o primeiro. Primeira consciência de que, mesmo gostando muito de tecnologia, eu estava mais para olhar para a tecnologia como um fenômeno social e entender isso e talvez narrar como que a tecnologia se movia. Então eu resolvi ir para. Fiz aí um ano de publicidade ainda antes de entrar no jornalismo, e por ter feito publicidade, já tinha um olhar talvez mais para comunicação empresarial. Então a minha faculdade de jornalismo, que foi na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, que é um dos melhores cursos de jornalismo para formar jornalistas de redação, não era tanto para comunicação empresarial, mas toda a minha faculdade eu fui meio que me forjando para isso, e minhas primeiras experiências profissionais ainda durante a faculdade, por coincidência ou não coincidência, acabaram sendo em empresas de tecnologia, como estagiário de comunicação, numa pré-incubadora de empresas de software que tinha dentro do departamento de informática da Universidade Federal. E ali eu vi outra, além de unir a questão do meu conhecimento e meu interesse em tecnologia e a minha formação em comunicação, em jornalismo. Na pré-incubadora eu me fui fisgado pelo empreendedorismo, né? Porque ali a gente tinha alunos que estavam criando suas primeiras startups, nem se chamava startup na época, isso era em torno de 2005, mais ou menos. Eu fui vendo assim, cara, tem aqui pessoal que está empreendendo, criando seus softwares, seus hardwares e assim por diante, dentro da universidade, mas com necessidades de comunicação muito claras, assim, né? Então, as empresas do ecossistema de Floripa e Santa Catarina, nos anos 80, anos 90, anos 2000, foram sempre empresas lideradas por profissionais de tecnologia, por engenheiros, cientistas da computação, pessoal de sistemas da informação, que são pessoas naturalmente muito técnicas na forma de se falar. E o desafio naquelas empresas era como que elas se comunicavam com o mercado, Traduzir, né, aquele traduzir o conhecimento que todo. eles fazem. Daí foi nisso que, né, estando dentro da pré-incubadora, vendo os empreendedores nascendo ali com necessidade de comunicação, eu resolvi, junto com a Adriane, que estava se formando em jornalismo comigo, e uma terceira sócia, abrir uma primeira agência, que não é a Dialeto veio depois, mas que foi a gênese da nossa experiência de começar a empreender com comunicação, isso 6 meses antes de me formar. Inclusive, ontem fiz 20 anos de formado em jornalismo, e quando na formatura eu já estava 6 meses empreendendo, né? E aí, quando a gente começou a empreender, os dois primeiros clientes acabaram sendo os locais que eu fiz estágio. Estava fazendo estágio bolsista. Então, a pré-incubadora e a empresa de tecnologia, que eu demorei quase um ano para entender o que eles faziam, para depois começar a poder traduzir, foram os nossos primeiros clientes. E logo no começo da primeira empresa, a gente, em uma semana, começamos a atender a Softplan. A Softplan, na época, era uma empresa de 100 funcionários, hoje é a maior empresa de tecnologia catarinense, né, que surgiu em Santa Catarina, aqui no estado. Então, logo no começo a gente teve movimentos muito rápidos, assim, ainda terminando a faculdade,
que o foco de tecnologia ele foi meio que era uma mistura entre uma coisa que eu gostava muito com o olhar de comunicação e com essa visão empreendedora de, cara, isso aqui faz sentido a gente focar, nichar a agência desde o início, né? Então a Dialeto sempre foi nichada. Essa primeira empresa já nasceu focada, e daí a Dialeto veio em março de 2007, porque eu e a Adriana entendemos que tinham focos diferentes do que a outra sócia queria fazer, então a gente resolveu dividir os negócios e daí a gente criou a Dialeto em março de 2007, já com uma carteira de clientes que a gente tinha conquistado na outra agência, incluindo, né, além das empresas, uma coisa que, como tu falou, essa visão de ecossistema, 3 meses empreendendo, a gente começou a atender a ACAT, né, a Associação Catarinense de Tecnologia. Na época estava fazendo 20 anos, recém fez 40 anos agora, e a ACAT, ela é um modelo de entidade associativista que é referência para o Brasil, assim, né? Sim. Então, a forma que a CAT se posicionou ao longo desse tempo e que a gente ajudou na estratégia de comunicação fez com que até a forma de a gente tocar dialeto ela fosse muito mais do que só atender uma entidade, só atender a empresa X, Y, Z. A gente viu que a gente era parte de um movimento, né, do polo tecnológico que depois virou um ecossistema de inovação. A gente era parte disso, né? Comunicar isso. Então, atender clientes como a CAT, a Endeavor, que a gente atendeu 7 anos aqui, o Sebrae de Santa Catarina, o Sebrae Nacional, o Sebrae Startups, a gente sempre entendeu que a comunicação é parte da comunicação, é parte da construção de um ambiente de inovação, né? As pessoas quererem... eu tenho inúmeras histórias, assim, de matérias que eu emplaquei em 2007, né? Que o time da Dialeto emplacou em 2007, em que 10, 15 anos depois, pessoas decidiram empreender, virem morar em Florianópolis, porque foram Viu naquela impactadas matéria. sistematicamente, né, por um polo tecnológico ascendente, como foi o caso de Floripa. Isso não se constrói só com bons empreendedores, com bons colaboradores e assim por diante. Se constrói também com uma narrativa de comunicação que faça mostrar para o Brasil, para o mundo, que o que a gente está construindo aqui é uma coisa diferenciada. Cara, quando tu começas e tu começou ali com a tua agência, pega a Softplan no início, e aquele início da Softplan é praticamente o início de Santa Catarina, né? Que tem Softplan e tem Digitro, DataSul, algumas empresas surgindo. Foi intencional, tu tinhas já o teu gosto por tecnologia, mas tu imaginou assim, cara, isso vai bombar, vai ser o... Que hoje a gente sabe, Floripa é a Ilha do Silício, ela Sim. é vedete, né? Parte tem muito peso da comunicação que tu construiu com as entidades, com a CAT e tudo mais, mas naquele momento era claro que isso aconteceria, ou tipo, tinha um quê de FOMO, de Fear of Missing Out, né? Cara, se eu não entrar agora, pode ser que eu perca esse bonde, já estava claro que o bonde estava passando, ou aconteceu de maneira casual? Cara, para mim, assim, seria fácil eu falar que eu tive a visão e não foi. Na verdade, eu estava unindo as coisas que eu estava curtindo fazer, né? Olhar para a tecnologia, trabalhar com comunicação e empreender foi o que eu fui fisgado ali no contexto da pré-incubadora. Então, para mim, foi uma questão de oportunidade, ao mesmo tempo que eu sabia, pela estratégia de posicionamento, tinham outras agências de imprensa locais, né, que atendiam também empresas de tecnologia, mas não tinha nenhuma focada 100% de segmento. E eu não me via também, enquanto empreendedor de comunicação, atendendo um shopping center, um restaurante, uma entidade setorial genérica, não era o que me empolgava, né? Então, a decisão de focar ela é muito difícil no início, né? Durante 5 anos, eu diria que a gente tinha um posicionamento para esse setor, mas a gente não atendia só empresas desse setor, porque a gente tinha que, entre Paga aspas, a conta, né? sobreviver, pagar a conta e tal. E eu sempre falo sobre isso, né? E daí não só agências, mas empresas de serviços, tu nichar, é uma questão de posicionamento, né? E se tu se posiciona como especialista, não só num serviço, mas especialista numa vertical, é, pode trazer uns benefícios. E, cara, felizmente eu escolhi uma vertical, que era uma vertical que, né, a área de tecnologia é uma área, né, de crescimento, né? Foi sendo crescimento não só para Florianópolis e Santa Catarina, mas para o No Brasil, mundo. no mundo, né? Então, as grandes marcas hoje no mundo são marcas de tecnologia, que as marcas que mais valem e tal. Então, são empresas também que têm um comportamento de investimento, por exemplo, em marca, em posicionamento, que elas são relevantes, assim, né? Só que a gente tinha um desafio muito grande, porque a gente era uma agência local, as outras agências também eram agências locais, e o grande desafio que as empresas de tecnologia já tinham à época, porque o nosso ecossistema é um ecossistema muito B2B, né? E isso também nos forjou também uma comunicação que é diferente. Se eu estivesse em São Paulo, onde tem muitas marcas B2C de tecnologia e tal, seria outro rolê. Aqui em Floripa, em Santa Catarina, o nosso ambiente é um ambiente muito B2B. Pelas características do estado, nós somos um dos melhores estados do país, né? Nós temos sim um público consumidor aqui, mas quem
consome tecnologia, tu trabalhou em várias Sim. empresas, né, de tecnologia, é São Paulo, né? São Paulo é o grande contexto. Então, para uma estratégia de comunicação, eu não posso considerar somente a comunicação aqui no estado, sempre foi nacional. E esse era um principal desafio, porque até as outras agências, hoje tem um pouco mais, mas tipo, as outras agências na época, elas tinham um trabalho de comunicação que era mais com os veículos locais. E em assessoria de imprensa, a gente tinha que olhar já nacional. Esse era o nosso desafio com o nosso perfil de cliente. Então, isso fez com que a gente criasse uma visão de olhar para um setor competitivo, ascendente, que estava num processo de crescimento. No ano de 2007, quando a gente abriu a Dialeto, foi o ano em que, pela primeira vez, o setor de tecnologia passava a superar a construção civil e turismo como principal arrecadador de impostos para a Prefeitura Municipal de Florianópolis. Então, essa foi, inclusive, uma formação que a gente conseguiu na Prefeitura e a Dialeto E virou contribuiu junto bandeira, com a né? CAT para comunicar e fazer. Então, parte assim, de trabalhar a imagem de Floripa começou nessa fagulha de quando, pô, teve um ponto de virada aqui que já estava acontecendo, né? E que ganhou exponencialidade com as startups a partir de 2010, surgindo enquanto conceito, com algumas empresas, né, prosperando. Se a gente pegar a Softplan, Nexera, essas empresas já estavam consolidadas. Mas quando surge uma RD em 2011, né, que revoluciona não só a forma de construir startups, numa época que estava começando as primeiras startups no Brasil e a RD se tornou referência, mas a RD trouxe referência para tudo, né? Na forma de fazer marketing, na forma de fazer Sim. vendas, na forma de atender cliente, customer Orientou o success, mercado, né? o mercado e muitas se esperaram, inclusive as empresas que já estavam colocadas. Então eu diria que foi muito mais uma questão de gostar muito daquele setor, ver uma oportunidade de posicionamento e de diferenciação, que é importante para a nossa indústria, porque tem muita agência, né? E a gente, quando talvez vindo um pouco mais recente, quando vem a pandemia, em que a gente tem um olhar muito foco nacional, a gente conseguiu fechar muitos clientes em São Paulo, porque uma agência que está baseada em Floripa, é baseada na Berrini, na Faria Lima, ou sei lá, no Rio de Janeiro, ou na Bahia, ela estava em iguais condições, porque estava todo mundo trabalhando remoto, né? E Sim. foi aí que a gente conseguiu se Equilibrar o equilibrar jogo. e colocar e mostrar assim, cara, o que a gente entrega aqui. Claro que hoje a Dialeto, nós somos em 30 colaboradores, eu tenho 5, 6 pessoas morando em São Paulo hoje. A gente é uma agência totalmente remota, né? Mas morando em São Paulo, porque São Paulo é importante, do ponto de vista a gente estar lá, não só eu, de vez em quando tá lá, mas ter time lá para quando tem um evento, né? Evento tem 3, 4 por semana lá, né? É Sim. muita coisa. Então, a gente viu que a nossa proposta de valor, né, de uma agência local, mas com posicionamento nacional, foi bem importante. Hoje a Dialeto não dá para dizer que é uma agência local, porque a gente tem colaboradora que mora no Amapá, né, tipo hoje no Uhum. time, e os nossos clientes, a gente tem clientes de todos os portes, desde startups, scale-ups, grandes empresas multinacionais que atuam no Brasil, que precisam trabalhar comunicação, e o que a gente viu que a gente tinha dois grandes diferenciais que foram mais percebidos quando a gente fez esse movimento mais nacional da pandemia para cá. Empresas de tecnologia B2B, a gente percebeu que as agências de São Paulo atendem muito bem esse perfil de cliente, mas tem também muito perfis de cases de B2C, e a gente olhou para o B2B como uma oportunidade, onde que as empresas precisam fazer esse trabalho de comunicação estruturada para construir autoridade, credibilidade e reputação, e atores de ecossistema de inovação, que é um diferencial nosso pelo fato de Floripa ser um ambiente que nos forjou aqui, né? Então, atender Sim. entidades setoriais como a CAT, fundos de investimento, aceleradoras, incubadoras, fornecedores que atuam no ecossistema de inovação, então contabilidade focada em tech, advogados focados em tech. Então a gente tem uma experiência de olhar para o ecossistema como um todo e não só usar, por exemplo, vou atender um fundo de investimento porque eu tenho interesse no portfólio daquele fundo. Não, a gente sabe atender o fundo de investimento, o que ele precisa fazer, qual que é a tese de comunicação de investimento dele. Então esse perfil são dois grandes ICPs hoje nossos, né? O ICP de empresas de tecnologia B2B de todos os portes, né? De startups até grandes empresas multinacionais e atores de ecossistema de inovação. Hoje é fácil olhar para esses dois ICPs e entender que tu tens aqui dois públicos muito consolidados e que merecem um trabalho dedicado, uma equipe dedicada, uma inteligência dedicada a eles. Mas há 20 anos atrás, quando tu começas, não tinha nem o veículo de comunicação direito destinado a esse público, né? Então acho que tu participa não só do surgimento desse ecossistema de tecnologia em Santa Catarina, como também do surgimento desses canais de comunicação, porque talvez aquelas grandes agências de Florianópolis tradicionais, a de Araújo, a Propag, aquelas que eram os dinossauros, eles atendiam já o varejo tradicional, as Uhum. indústrias tradicionais, e talvez não dessem tanta atenção para aquilo que estava surgindo, porque não tinha nenhum canal de comunicação direito, né? Uhum. Como que vocês encaixaram nisso? Tá, eu tenho que fazer RP,
mas eu não tenho nem direito ainda onde que eu vou comunicar isso aqui. A gente tinha na época, né, tinham veículos referências em cobertura, né, jornalística do que estava acontecendo no estado, na cidade. O Grupo RBS, principalmente, mas também o Grupo ND, fazendo um trabalho de comunicação, um trabalho de jornalismo, né, cobrindo, com suas editorias de economia, mas Santa Catarina é um estado com uma diversidade econômica muito forte, né, e com indústrias muito mais tradicionais do que eram tecnologia à época, quando a gente começou a empreender. Então, sim, a gente teve um desafio muito grande com os editores, com os jornalistas, para mostrar que estava ascendendo aqui uma indústria relevante, não para competir com as demais, pelo contrário, né, a tecnologia hoje faz parte de qualquer outro tipo de segmento econômico. E a gente fez um trabalho muito forte de buscar despertar o interesse, ao mesmo tempo é um desafio para veículos regionais que tem uma cobertura jornalística de serviço, tentar tangibilizar o que é essa tecnologia, né? Então, porque tem empresas que, principalmente por a gente ser um ecossistema B2B, o impacto nas pessoas, né, que é o que o jornalismo no geral cobre, qual é o impacto nas pessoas, é um impacto indireto, né? Então, se eu tenho um sistema de gestão para clínica ou para hospitais, tu não sabe, tu como paciente, Sim, eu uso. a tecnologia, tem um monte de tecnologia ali, mas tu não tem um contexto. Então, assim, para um veículo contar a história dessas empresas era muito raro, né? Era muito difícil. Mas o que a gente fez foi comunicar o impacto positivo que essa indústria ascendente estava trazendo para a cidade e para o estado. Então, geração de empregos, né? Tecnologia que atrai empregos de alta renda, né? Diferente de alguns outros setores econômicos. A transformação, né? Tipo, a gente teve uma transformação da cidade pela ótica da construção civil, né? Quantos empreendimentos foram criados para absorver essas empresas de tecnologia, exemplo de parques, Passeio Primavera, Sapiens Park, que foram criar um espaço para que essas empresas pudessem crescer nesses espaços. A própria ainda da construção civil, né? Muitas das pessoas em que trabalham nessas empresas, né, até pelo perfil de salários que acabam sendo acabam usando esse poder econômico para comprar apartamentos residenciais, mas também para consumir nos restaurantes da cidade. Então tu vê uma transformação da cidade que é indireta também como um todo, e isso é um fenômeno que a mídia foi começando a cobrir. Mas isso é interessante porque a gente tinha uma dificuldade de comunicar e a primeira grande matéria que a gente emplacou sobre o setor de tecnologia, já tinha saído outras matérias, obviamente, mas quanto dialeto, foi uma matéria na Exame Nacional de 3 páginas, revista impressa, que o nome da matéria é Reinvenção de Floripa, de uma cidade de funcionalismo público, capital do estado, turismo, construção civil, para ser um dos principais, uns polos tecnológicos mais emergentes do Brasil. Essa matéria de 2007 foi um game change para a gente, porque eu usei essa matéria para fazer assessoria de imprensa dessa matéria nos veículos locais. Tá vendo? DC, Diário Catarinense e tal. Sim, a gente Cara, está aqui. a Exame tá falando da gente, né? E a partir dessa placada nacional, a gente começou a sistematizar esse processo de comunicação com a mídia local. Ainda é um desafio, eu diria assim que eu sempre discuto isso muito com os nossos clientes de ecossistema aqui de Santa Catarina e tal. A gente sempre acha que tem como ter uma cobertura maior, mas ao mesmo tempo, olhando pelos tipos de veículos jornalísticos, né, tem uma pegada um pouco diferente. A gente tem um desafio também que, por serem empresas muito B2B, muitas vezes elas são verticalizadas, atuam, por exemplo, no setor financeiro, no setor da saúde, no setor de agro. Então, quando eles vão olhar para um tipo de investimento em mídia, né, a gente trabalha com PR, assessoria de imprensa, que colocar os nossos clientes em mídias não pagas, né, contar a Sim. narrativa de forma editorial, não é publicidade. Só que são empresas que, ao investir em publicidade, elas fazem um investimento muito mais focado em mídias segmentadas ou principalmente eventos verticais segmentados. Então, tem um costume muito de investir em mídia tradicional, em alta escala. Então, isso faz também um pouco de diferença na forma de ser percebido enquanto setor. Mas a gente está esses anos, né, muito mais privilegiados do ponto de vista de visibilidade, o que mostra na cidade, justamente por esse impacto, né? Qualquer pessoa hoje em Florianópolis sendo hoje Floripa 25% do PIB, Floripa está ligado à tecnologia, diretamente, mas imagina o quanto o restante do PIB está impactado, né, na construção civil, no turismo de negócios, né? Tipo, tu olha um aeroporto como a gente tem hoje, é, basta eu quando vou para São Paulo ou quando volto de São Paulo, a movimentação que a gente tem de pessoas executivas, né, Sim. viajando, colocando tal, a transformação que dá para a cidade é gigante, né, também por conta disso. Cara, tu sempre que a gente se encontra, tu fala da importância da história por trás do fato, né?
Até quando no último, antes de mergulhar na Dom, eu era diretor de uma empresa aqui tradicional, a gente conversou sobre a Dialeto poder oferecer o serviço, prestar o serviço de assessoria de imprensa. E eu lembro que o dono da empresa queria falar sobre uma funcionalidade e tu bateu muito na tecla, tá? O que que essa funcionalidade movimenta no ecossistema, né? Porque a história por trás e a história, por exemplo, de Florianópolis, ainda tem muita gente que não sabe que tecnologia é o maior percentual do PIB que a gente tem hoje, né? Uhum. E que turismo é o quarto, não é nem o segundo nem o terceiro, muito menos o primeiro. Como que tu desperta no teu cliente essa consciência de, cara, não adianta me falar que tu lançou uma feature nova, um software novo. É a história por trás disso que vai fazer tu aparecer de uma maneira orgânica num veículo de impacto que aí vai trazer relevância para tua marca. Eu acho que o grande ponto é a gente acompanhar muito como cada perfil de veículo cobre as notícias do mercado, das empresas e por diante. E a gente, na interação com o jornalista, a gente tenta entender o que desperta mais ele interesse, assim, claramente o que vai despertar mais o interesse dele. E daí a gente divide essa estratégia, o que eu chamo de pilares estratégicos de PR. Assim, são três grandes blocos: o institucional, de mercado e autoridade. Todos eles eu consigo trabalhar pautas com o nosso cliente, mas sempre trazendo o contexto do porquê que aquilo ali é importante. No pilar institucional, eu tenho perfis de veículos que gostam de cobrir, por exemplo, a jornada empreendedora do negócio. Como que o negócio surgiu, como que ele foi crescendo ao longo do tempo, movimentos importantes como uma rodada de investimento, né, um anúncio de um M&A, a chegada de um novo executivo para a empresa. Então, as notícias do pilar institucional são as notícias que dão brand awareness, que vão focar na empresa e tem veículos que cobrem essa movimentação nas empresas. Então, esse tipo de pauta ela é muito importante. Geralmente, quando a gente começa um trabalho, é o que a gente chama que é a pauta cartão de visita, que mostra o momento atual da empresa, a visão do negócio, para onde que ele está indo, o que ele já conquistou, qual foi a jornada até ali. Então, tem veículos que querem contar essa jornada empreendedora, a jornada do herói empreendedor, e assim por diante. Então, tem várias oportunidades aqui no pilar institucional e que a gente é bem relevante ter para a assessoria de imprensa, até porque os outros pilares depois, eles são bem impactados. Eu consigo contar bem essa história aqui de quem que é a empresa, quem que é a entidade, como que ela foi forjando ao longo do tempo. No pilar de mercado, é o pilar que está mais próximo a gente falar de produto. Só que quando eu estou buscando um espaço editorial, eu não adianta eu querer forçar um produto no espaço, daí eu vou fazer branded content, eu vou investir numa matéria paga, no contexto nosso, a gente buscar a história editorial. Então, a melhor forma de contar, às vezes, a história, por exemplo, de um produto que está sendo lançado, é mostrar um primeiro cliente na fase beta, na POC, no que for, já gerou valor e mostrar na ótica do cliente o resultado que trouxe. Então, os cases de sucesso em tecnologia são as melhores histórias, principalmente para se a empresa trabalha com média ou grande empresa, pô, eu poder, sei lá, se eu forneço uma solução para a Ambev, eu poder falar assim, como que a Ambev melhorou a gestão de vendas com tecnologia em 50%, tal coisa. Então, eu contar essa história e botar o meu cliente, que é a empresa de tecnologia que fornece essa tecnologia, botar no contexto, eu tenho muito mais chance de ocupar. E daí, assim, eu posso tentar emplacar num jornal local? Pode, mas esse tipo de notícia, talvez eu tenha que emplacar mais um veículo segmentado. Então, se eu estou falando de vendas ou de uma empresa grande de bens de consumo, pode ser, por exemplo, um veículo focado em logística, um veículo voltado para a área de vendas, que cobre vendas, um veículo daquela vertical da qual o cliente que a empresa está trabalhando, indústria, por exemplo, de bebidas, tem veículos específicos nessa área. Então, tem uma multiplicidade de veículos que aquela história pode sim fazer sentido. E depois, o pilar de autoridade é o pilar que a gente usa muito o porta-voz e geralmente empresas de tecnologia B2B, elas têm um conhecimento daquele segmento de forma aprofundada, é usar eles como referências para falar dos fenômenos, das mudanças que aquele mercado está tendo. Aqui no pilar de autoridade, a gente gosta muito também de trabalhar com o que a gente chama de data PR, que é pegar dados proprietários dentro do cliente. Eu fico imaginando, né, uma empresa de tecnologia que faz um SaaS para o setor da saúde. Pegar um exemplo real de um cliente nosso, um SaaS para o setor de educação, né, de ensino médio, ensino fundamental. A gente pegou dados da plataforma que mostravam o perfil de pagamento dos pais, como que eles pagam um Pix com cartão de crédito, qual que é o modelo de pagamento e tal. A gente fez um levantamento, o levantamento mostrou que em 200 estabelecimentos de ensino,
O principal meio de preferencial de pagamento dos pais é o Pix, isso superou ano passado, que era ainda cartão de crédito, virou Pix. Então, tipo, esse fenômeno, isso aqui virou uma pauta em que levantamento mostra tal coisa e quem forneceu os dados foi o nosso cliente. Então, essa é uma forma inteligente de chegar e colocar e não lançar uma nova feature que agora pode pagar por Pix, né? Tipo, é Sim. mostrar o fenômeno que está por trás, né? E dados é uma coisa que funciona bem. Então, quando a gente olha para esses três pilares, é como a gente constrói as histórias em cima e que os veículos tendem a ter uma preferência maior de contar essa história sobre essas óticas, né? E daí é um processo de educar o cliente, né? Que é claro que todo mundo acha que o seu produto que está sendo lançado é o melhor produto do mercado, que não tem concorrência. Sim. E tem concorrência. Às vezes a concorrência não é uma concorrência direta, é uma concorrência de pensamento, uma concorrência de forma de se fazer aquilo ali, ainda mais quando é tecnologia. O Excel ainda é concorrente de um monte de solução. Às vezes nem o Excel, às vezes o A caderninho. Tilibra. A É, Tilibra é Tilibra é um concorrente de muita concorrente. gente. E dependendo do estágio de maturidade, vai fazer sentido, né? Sim. Quando tu começas, tem grandes veículos com grande poder de alcance e pouco nichados, né? Eles são super. Hoje não, hoje tem muitos veículos, né? Então esses seus três pilares, se eu falar da trajetória empreendedora, do mercado que é Future, da reputação, da autoridade, para cada um deles pode ter um batalhão de veículos diferentes. Como que tu, na posição de PR, estabelece esse relacionamento com os diferentes veículos das diferentes pilares de vocês para saber, tá, eu vou atender então a empresa de educação, eu vou primeiro focar neste pilar. Antes, a minha pergunta, tu indicas qual é o pilar que ele tem que atingir ou ele chega já com a necessidade? A gente acredita que a empresa tem que ter os três pilares em paralelo fazendo, porque como eu estou trabalhando com mídia espontânea, eu não tenho um controle, se fiz uma matéria, vai sair. Né? Eu Sim, preciso ter variedade de assuntos, porque às vezes um tema está mais quente e outro menos quente. Um vai dar mais trabalho e mais tempo para eu conseguir emplacar aquela pauta, e outras vezes, por uma factualidade, vai ser mais rápido. Então, quando a gente define isso é uma venda, né, muito consultiva. Né? Eu estava, por exemplo, antes de a gente começar a gravar aqui, eu estava numa call com uma empresa grande de São Paulo que atua num segmento específico. E quando ela foi falando dos desafios dela, assim como tu estava falando do desafio que tu tinha ali dentro da empresa que tu trabalhava, a gente já resolveu esse desafio para dezenas, centenas de outras empresas, né? Então a venda é uma venda de repertório, né? Tipo, cara, para isso aqui talvez funcione tal coisa. E daí o pilar institucional, os pilares que a gente define, eu já vou, a partir das dores, o que ele tem de pauta, assunto, a gente já sabe mais ou menos quais são os tipos de pautas que vão fazer mais sentido. E a nossa venda ela tem que ser não só consultiva, como a gente vende, né, o potencial que aquela empresa tem de ser notícia nos veículos, mas não tem a garantia, eu tenho que ser muito criterioso no processo de venda. Então, não é incomum a gente negar, nem apresentar proposta, e, cara, talvez no segmento de vocês não seja o melhor trabalho, ou a gente vai ter esses desafios, ou alinha muito bem as expectativas. Vai sair no valor econômico? Pode sair, mas com o tipo de notícia que tu tem, o cara está lançando um CRM em 2026. Né? Então, assim, e às vezes, assim, tipo, parece uma brincadeira, mas tem gente que está lançando sim, o soluções empreendedor é o sonho dele, e né? tem concorrentes que já estão ali, né, postos há muito tempo, já com posicionamento e tal. E obviamente, que a imprensa, ela quer conversar sempre com as melhores fontes, ao mesmo tempo ela quer conversar com quem está desafiando, talvez os grandes, né? Tem um pouco disso que a imprensa gosta de acompanhar. Mas a gente no comercial, da Dialeto, a gente já veta bastante coisa para que seja bem assertivo. E às vezes a gente acredita muito no posicionamento do cliente que ele quer trabalhar, mas na prática às vezes não se confirma, né, o resultado por conta dessa imprevisibilidade que é despertar o interesse de jornalistas. Tu falou com relação aos perfis de veículos, né? De fato, a gente teve um crescimento muito grande de veículos nichados, segmentos, principalmente por conta da internet, né? Os portais segmentados, tal. A mídia mais tradicional, ela sim deu uma encolhida, mas abriu possibilidade de ter veículos para cada setor ali segmentados que possam ser trabalhados. Então, a gente olha muito para os perfis segmentados. E hoje a gente tem também um fenômeno acontecendo, e é muito recente por conta da IA. A gente tem o Google, que sempre foi a referência. A gente fazia conteúdo para a imprensa, também olhando para a palavra-chave, SEO, mas hoje em dia, com os mecanismos de busca das IAs, do Search AI, ou mesmo o modo IA ali do Google e tal, eles estão buscando fontes muito
diversas. E os veículos de imprensa, por serem veículos que têm uma credibilidade, não só audiência, mas têm uma credibilidade, reputação, e são terceiros validando aquele negócio, PR cresceu muito nesses últimos tempos Ele como uma impacta muito ferramenta, mais do ele que um impacta muito SEO, né? mais. Então, assim, porque que a IA identifica do ponto de vista de construção de reputação? A empresa pode ter o melhor conteúdo no blog dela, mas é um conteúdo sem isenção. É um conteúdo que não tem uma recomendação, tem um terceiro, uma third party Sim. validando aquilo lá. Quando sai numa exame, é um terceiro validando o teu negócio. Então, a gente tem visto um fenômeno muito grande, né? E hoje as estatísticas mudam, assim, mas entre 20% e 30% das respostas que a IA dá, a fonte que elas estão dando são fontes de veículos de imprensa. E olha que interessante, não só os veículos Tier 1, que a gente chama, que são os veículos mais de impacto, mas os veículos segmentados, Panorama farmacêutico, eu atuo com o setor de fármaco, por exemplo, né? Panorama farmacêutico está sendo fonte das IAs porque ele é um portal de nicho que cobre em profundidade aquele segmento e que a IA está identificando como uma fonte de dados confiável para poder contar a história ali, os dados. E daí tem também estratégias que a gente, por exemplo, essa visão de data PR, a IA gosta muito de, ao ter respostas baseadas em dados, dados estruturados. Então, essas pesquisas proprietárias, por exemplo, também são fontes para IA. Estão falando assim, quais são os melhores meios de pagamento no setor da educação? Né? Se eu Sim. tenho uma pesquisa estruturada que saiu em veículo reputação, e também tem no site da empresa estruturados os dados, essa estruturação também são fontes de dados importantíssimas para a AI hoje. A gente está fazendo um estudo. Ele tem 3 camadas. É um panorama de inteligência comercial. Primeiro, eu olhei para fora, pegar assim, tá, o que tem de publicação, de estudo já relevante para entender como que funciona o mercado de tecnologia lá fora. Depois, os principais estudos aqui dentro, no Brasil, que já são realizados ou por empresas consolidadas, como a própria RD, que a gente estava conversando antes, os Uhum. estudos deles. E depois uma entrevista com a nossa base. Então, 54 clientes entrevistados para depois cruzar e ver o que faz sentido. Então, a gente vê que realmente que espelha o que está no nosso cliente, espelha com o que está nas outras leituras nacionais e o que difere lá fora. Por exemplo, o CAC. Aqui a gente recupera o CAC muito mais rápido do que lá fora. Esse tipo de situação. Sempre validando com o IA para gerar o dado mesmo, né? Uhum. Mas quando chega no teu cliente e ele vai buscar o serviço, a gente teve recentemente, a gente se cruzou lá no Growth Lab, né? Uhum. E eles falavam sobre a construção de autoridade, Founder-led Growth, a palestra do Rodrigo Schenark, da agência TAB. O quanto da tua empresa ela é buscada, da Dialeto ela é buscada para fazer a reputação da empresa, e às vezes tu vai chegar lá e falar, cara, tua estratégia, eu preciso criar autoridade pro teu C-Level, pra tua camada de diretora, que ele pode ser um canal de aquisição super interessante, dado o teu ICP, cara. Tá aqui Claro. um conta Enterprise, ele vai querer saber o que o Rodrigo da Dialeto fala e não o que a Dialeto faz, né? Bem legal. Quando a gente faz uma estratégia de relações públicas, né, que é na essência o guarda-chuva de tudo que a gente entrega, assessoria de imprensa é uma frente de relações públicas, a gente sempre teve a preocupação de ter um porta-voz bom, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de tecnologia e que o CEO, por exemplo, né, além de liderar a empresa, ele é o principal especialista naquele assunto, isso é muito comum, inclusive, isso ajuda muito para que aquele porta-voz seja, mas até 20 anos, 10 anos, 5 anos atrás, o principal espaço para que esse porta-voz ganhasse referência eram os veículos de mídia, então isso já acontecia. O que acontece com a ascensão do LinkedIn, sobretudo, né, daí eu falo mais do LinkedIn por conta de ser o nosso perfil é mais tecnologia B2B, né? Então o LinkedIn tem o Instagram ganhando espaço? Tem, mas o Instagram daí já é uma dinâmica um pouco diferente na forma de se posicionar. Mas com certeza os porta-vozes que antes eram focados só na imprensa, eles precisam criar seus próprios canais de conteúdo. Ainda mais quando olha para o LinkedIn, por exemplo, se eu pego a company page, né, a página da empresa, e a página executivo, o alcance orgânico do executivo é muito maior. Pela própria dinâmica de conexões, de comentário, enquanto a página da empresa é uma página que tende a ser um pouquinho mais estática ou mais boring, aquele conteúdo mais colocado. E no LinkedIn, daí tu tem todas as técnicas também para descrever. Então, a gente se adequou muito a esse tipo de estratégia. Não funciona para todo mundo, porque acho que o grande ponto do LinkedIn, ainda mais em tempos de IA, é a busca de autenticidade, né? Então, pô, se tem um CEO que já é super comunicativo, que tem uma linha de raciocínio clara, que consegue fazer, ele
passar isso pro LinkedIn, putz, é tranquilo, às vezes o cara não tem tempo, e daí é o nosso papel de fazer planejamento editorial, ver quais são os temas que ele domina, a forma que ele traz, trazer o tom de voz dele e tal, e dá para fazer com muita autenticidade. O desafio é que às vezes o CEO não tem esse perfil, né? E daí, tipo, tu começa a trabalhar no LinkedIn, E quer, quem né? conhece, Ele não tem o perfil, mas ele quer às vezes aparecer. até o marketing quer mais do que o próprio CEO, assim, porque o CEO às vezes é muito criterioso ou de fato não quer, mas o marketing da empresa quer. Então, hoje a gente, na Dialeto, a gente tem 7 ou 8 executivos que a gente ajuda também no LinkedIn, mas sempre parte da estratégia da empresa. No sentido de a gente fazer o PR da empresa, com foco em assessoria de imprensa, já mapear os porta-vozes que a gente vai usar para a imprensa, e daí o LinkedIn é uma extensão e um canal mais direto de comunicação com os públicos, os stakeholders que ele quer se relacionar. Então, é de fato uma mídia importantíssima, né? Quando a gente olha para PR, numa visão também até conceitual, a gente olha para 4 grandes ambiências, né? Tem a mídia ganha, que é essa mídia que a assessoria de imprensa tem, ou, por exemplo, influenciadores B2B também tem cada vez mais ganhando espaço. Tu conseguir espaço para que influenciadores falem sobre ti e assim por diante, o espaço de imprensa, essa é a mídia ganha. A mídia própria, que são os canais proprietários, então a Dom tem esse podcast. Isso aqui é um canal proprietário teu, né? Por mais que está distribuído no YouTube, em outros canais, mas é um canal proprietário teu, é um espaço que tu criou de relacionamento. A gente tem alguns clientes que a gente está construindo, por exemplo, já tem cases, inclusive projetos de podcasts, como uma ferramenta não só de gerar conteúdo, que é um objetivo implícito, mas explícito, né? E tem um objetivo implícito que é criar relacionamento, a gente se Sim. aproximar, tu convidar alguém que tu quer se aproximar, tu convida para o podcast, é uma estratégia de relacionamento com o canal proprietário. Além de canal proprietário, tem newsletters, né, mais diretas que as pessoas estão fazendo, não e, claro, o blog da empresa é um canal proprietário, é um canal importante para SEO e tal. E que o inbound, né, a Dialeto teve uma experiência de 12 até 22 como uma agência de inbound, a gente criou muito portais de conteúdo, né, blogs, né, para gerar referência. Hoje em dia tem uma miscigenação aí, né, de perfis e estratégias, mas os canais proprietários são importantes porque o canal de social, que é a terceira ambiência ali, a mídia compartilhada, por exemplo, é uma mídia alugada, né? O LinkedIn é uma mídia alugada. Se Uhum. amanhã o LinkedIn mudar as regras, dizendo assim, cara, para tu postar, tu tem que pagar, ou para tu postar, para tu ter alcance, tu tem que aumentar aqui usando o Software Leadership Ads, por exemplo, para ter mais alcance, a gente está à mercê daquilo ali, tu pode criar, tem que aproveitar, obviamente, a ferramenta, mas é o canal próprio, é o canal que cria diferenciação. E a outra é a mídia paga, né? Então, a mídia ganha, mídia compartilhada, mídia própria e mídia paga. Que daí são os canais de brand e tal que pode ser feito. A gente na Dialeto está também bastante mídia ganha, mídia compartilhada com LinkedIn e mídia própria, construindo podcasts, construindo newsletters, construindo portais de conteúdo, né? Muito além daquela visão do conteúdo de inbound, mas construindo portais de conteúdo reputacionais para falar sobre tendências da empresa e assim por diante. Então, mas de fato, né, hoje em dia a figura do CEO, né, do executivo ali se comunicando, ela é fundamental não só para uma startup, né, que tu falou do Founder-led Growth, o cara abrir os bastidores e mostrar a estratégia de crescimento da companhia e tal, porque a gente fala muito, né, do trabalho de PR, no caso de empresas de tecnologia, para tentar buscar clientes, mas muitas empresas também precisam buscar, por exemplo, investidores, ou criar uma estratégia de M&A para ser incorporada para um negócio maior. E PR ajuda muito nisso, né? Sim. No sentido, às vezes é comum, quando a gente está fazendo um trabalho de PR para um cliente nosso, eu compartilho a conquista que a gente teve no meu LinkedIn, saiu uma matéria na Exame e tal coisa. Cara, inúmeras vezes, fundos de investimento, aceleradoras, empresas maiores, eu coloquei, Lócio, por favor, pode passar o contato desse CEO que eu quero, porque os fundos de investimento olham muito para o impacto na mídia, até porque quando a gente olha a divulgação que a gente faz para uma empresa, mais do que falar o que a empresa já conquistou, a gente bota a visão de futuro dela. Se a visão de futuro, não, a gente vai crescer agora, eu sou uma empresa de tecnologia, um SaaS de gestão, e agora a gente vai avançar no mercado financeiro para oferecer crédito. Opa, essa tese aqui dessa empresa Uhum. faz sentido para mim em fundo, eu estou interessado em investir em fintechs ou techfins que estão com essa tese. Então, a imprensa tem um papel bem importante de construir reputação, não só para conquistar clientes, mas para se relacionar com alguns stakeholders, por exemplo, como investidores. Tem casos, né, de empresas que atuam em mercados altamente regulados, saúde, construção civil, educação, em que usam a imprensa para se posicionar frente aos reguladores, né, mostrar oportunidade de crescimento. Isso também é uma coisa que é muito utilizada, né? Cara, a tua estratégia, ela
vai muito ao encontro do que eu acredito que deva ser, por exemplo, um trabalho de estruturação comercial. Eu imagino a quantidade de gente que deve bater na tua porta na expectativa assim, ok, contratei Dialeto, amanhã eu estou na capa da Exame, vou para Forbes, vou para... Enfim, é uma ansiedade de achar que a assessoria resolve tudo, que um RP resolve tudo, e é um trabalho de construção, né? A autoridade é uma construção. Quando mencionou o podcast, pô, isso aqui é uma ponta de uma estratégia que a gente planejou em junho do ano passado. Então tem o podcast, tem todo dia pílula no Spotify, tem os reels que são gravados também para ir todo dia um reels diferente, tem o LinkedIn, e eu sei que cada um é um pedacinho que juntos vão criar algo consistente. E eu sei, por te conhecer, por conhecer outras pessoas que foram me ensinando que eu não existe a bala de prata que eu vou, beleza, contratei dialeto, meu problema está resolvido. Porque não é só comunicar, é uma reputação que precisa ser real, né? Precisa ser consistente. Claro. Se eu sou um CEO que quero que tu deixe bonito na capa, mas eu faço besteira fora da capa, vai ser difícil tu resolver esse meu problema. Como sensibilizar, que isso é uma coisa... Ontem eu tive uma reunião com o lead, que foi muito legal, e eu tive a sorte de ter o C-Level na mesa de reunião. Porque a gerente comercial falou assim, eu fiz toda a apresentação do trabalho, como funciona a estruturação, e ela falou, tá, se eu contrato vocês, pago o que tu tá me pedindo, eu vou crescer quanto por cento em venda? Eu falei assim, se eu te disser isso agora, é futurologia, porque eu nem entrei na tua operação, não vi teu CRM, não vi teus dados, não sei qual é o teu tier, onde que tu vende, tua margem, porque eu posso crescer 20% da tua venda e te dar prejuízo, se eu vender no lugar errado, pro canal errado, com o CAC errado. Então, primeiro, tem que olhar para tua operação. Ela assim, tá, mas se tu não me diz qual é o resultado, como é que eu vou te contratar? Só que se leva na hora e falou, não, eu quero ouvir isso daqui. Eu não quero ninguém que faça uma promessa de campanha. Claro. Imagino que tu deva passar por coisas parecidas. Pessoas chegando até ti com expectativa de, cara, me deixa bonito na capa. Como que tu mostra a importância de dar tempo ao tempo, de vamos plantar, crescer, maturar, e aí sim tu vai... É. Tu não faz a autoridade da pessoa, né? Tu ajuda a construir e comunicar a autoridade. A autoridade a pessoa tem que ter. Qualquer empresa, desde o momento zero dela, já está construindo algum tipo de reputação, seja ela mediada, seja ela construída, ou seja ela, né, de forma orgânica, né? E esse é um ponto que em empresas de tecnologia, principalmente aquelas que surgiram nos anos 90, nos 2000, naquele momento, tu desenvolveu uma tecnologia muito relevante dentro daquele contexto, já era o suficiente, às vezes, para tu atrair clientes. Né? Mas com a competitividade, hoje a tecnologia como um commodity, né? E, por exemplo, com a inteligência artificial surgindo aí, que tu consegue desenvolver um CRM, né, em dias, né, literalmente com vibe code, com plataformas assim, o diferencial não está mais na tecnologia. Né? Há muitos anos o diferencial não está na tecnologia. O diferencial está na construção de confiança, no relacionamento que tu estabelece com o teu cliente, com os cases de sucesso que tu desenvolve ao longo do tempo, com a capacidade de gerar valor com aquela tecnologia para o teu cliente e assim por diante. E essas histórias que a gente precisa dar visibilidade para colocar. Se a empresa é uma startup, por exemplo, um early stage, por exemplo, como às vezes a gente pega, não tem essas histórias ainda. O que eu posso vender é se o founder ele é um second time founder, ou seja, está no segundo ou terceiro negócio dele já deu certo nos outros, eu pego a credibilidade do founder falando, cara, esse cara que já construiu isso, está querendo construir isso, eu tenho provas sociais que talvez esse cara tenha uma capacidade maior. O cara passou por uma rodada de investimento, ou seja, alguém está botando 10, 20, 30 milhões de reais naquele negócio, é uma prova, né, reputação. Então, a gente analisa todos esses elementos, né, tipo o estágio atual do negócio, para onde que ele está indo, quais são as evidências que tem de números, analisa também o que a imprensa mais tem buscado de histórias, né, pega paralelos, vê concorrentes do cara, como que ele está se posicionando na imprensa. Às vezes eu vejo assim, quando tem um lead nosso em que os concorrentes deles, ninguém trabalha com a imprensa, é uma oportunidade, puta, ninguém tá trabalhando, mas às vezes é um negócio assim, cara, ninguém tá trabalhando com a imprensa porque o assunto não é noticiável, o assunto é chato, o assunto não tem apelo para a imprensa. Então eu sempre vejo como uma oportunidade, mas também como um risco que talvez aquele meu cliente, por mais diferencial que ele seja, também não vai ter histórias que a imprensa vai estar interessada. Então não tem resultado, obviamente, de curto prazo, mas tem algumas coisas que podem vir no curto prazo, né? Vou dar um exemplo. A gente fechou um cliente agora em junho para a Dialeto, em que a empresa vai anunciar uma rodada de investimento. A mídia adora, né, comunicar rodadas de investimento, mas não é só falar que a empresa tal recebeu uma rodada de 5 milhões de reais, que é o caso desse cliente. Eu tenho que entender
por que a empresa está recebendo, o que ela vai fazer com essa grana, qual que é a visão de futuro dela, para onde que ela está indo, porque o momento da rodada é um momento nobre, né, de comunicar para a imprensa gosta de cobrir, mas mais do que falar do cheque, eu tenho que falar para quem é essa empresa, para onde que ela está indo, e que é o caso desses caras que a gente vai comunicar. Então, nesse cara, eu consigo até, não digo prometer, mas digo assim, cara, a gente vai ter um resultado de curto prazo, porque eles vão anunciar a rodada em 2, 3 semanas, e tem, Isso vai chamar pelo atenção. tamanho, se fosse um cheque de 100 mil reais é uma coisa, né? Ninguém anuncia mais rodada de cheque de 100 mil reais. Um cheque de 5 milhões é uma coisa, às vezes 2, 3 milhões já tem, às vezes, algum desafio de comunicar, um cheque de 10, 20, um cheque de 100, como a gente já fez, é outra coisa. Então, a gente ver, outro dia eu estava até junto com o Diego, que é meu sócio, que lidera a área comercial, a gente estava criando numa plataforma de IA um índice de noticiabilidade das empresas de tecnologia, onde que basicamente é um assessment ali que a gente vê algumas perguntas, algum contexto, o que tem de dado, o que ele divulga e tal, que dá um score, assim, cara, esse cara tem mais chance de ser notícia do que menos chance. É um exercício que a gente faz quase mentalmente, né, quando começa a conversar com o prospect, que a gente, cara, aqui tem potencial de notícia, aqui não tem. E daí é um pouco desse critério que a gente tem que ter, e eu acho que o maior ponto é o alinhamento de expectativa no final. Porque é que nem tu tava falando com o teu lead ali com relação a vendas. Tipo, se o cara tem uma tecnologia que é muito diferenciada, um contexto, ele tem um plano de vendas, já tem um histórico mostrando tal coisa, já tem uma perspectiva para onde que ele está indo, tem um mercado que é um mercado ascendente, porque está mudando, sei lá, tem um marco regulatório do mercado que vai fazer essas empresas terem que adotar cada vez mais tecnologia. Tu vai olhar assim, cara, tem um potencial de crescimento grande. Agora, se o cara faz, pegando um exemplo de novo, um CRM, né, tipo genérico, para atuar em qualquer mercado, sem vertical específica, e ele quer aumentar as vendas que não está vendendo, porque ele tem uma expectativa de ser uma venda Porque tem um self-service, sonho, né? já ia colocar. Então, assim, cara, não tem como a gente prometer nada, tem como colocar. Eu tenho casos de clientes, e às vezes eu tenho conversas duras assim, com alguns clientes, e a IA está acelerando muito isso nos últimos tempos, de empresas assim, consolidadas que a IA está mudando por dentro o negócio dele e ele alguma coisa consegue adaptar, outra coisa não tem. Os concorrentes novos surgindo rapidamente, porque a tecnologia virou commodity, e a capacidade de ter ir ao mercado mais rapidamente e gerar valor. E isso é muito desafiante para nós, né, que trabalhamos com PR olhando para o retrovisor, pelo que a empresa já construiu, os dados, os mais que dão as evidências em cima deles, e olhando para a visão de futuro. Quando o cara não tem certeza mais do próprio posicionamento dele, porque as coisas estão mudando muito forte no segmento, é muito difícil fazer PR nesse caso, porque viram meio com aquela biruta do vento, assim, sabe? Tipo, tem um vento aqui, vamos ficar aqui. Daí o cara não tem um posicionamento consistente, isso é um desafio. Inclusive, né, a gente tem o Gondim, que é nosso amigo em comum na parte de branding, e tu falou também das agências de publicidade dentro do setor tecnologia, né? A gente, quando começaram a surgir as startups, em 2010, que surgiu essa onda de novas empresas e que passaram a valorizar muito mais posicionamento, marca, não que os outros não tinham nem fornecedores, então o branding também como conceito, ele começa a surgir mais forte na área de tecnologia em 2010, e eu participei conversando com vários empreendedores, conversando com consultores na época, que estavam começando a trabalhar com branding para essa área. O ativo que a empresa tem que construir é um ativo de posicionamento, né? De marca, de entender o propósito dela, não aquele propósito de abraçar a árvore, mas o propósito assim, Sim, cara, por sim. que eu existo, como que eu gero valor para o meu mercado, e tinha muita empresa naquele tempo, e ainda tem algumas empresas que estão perdidas no posicionamento. Felizmente mudou bastante, né? Culturalmente, os empreendedores têm um olhar muito mais claro na importância de ter marcas fortes e tal, mas isso não era uma realidade há 15 anos, né? Isso acontecia muito, e daí as empresas eram esquizofrênicas no posicionamento, e daí para trabalhar a comunicação é um terror, né? Eu ia citar exatamente o Felipe, né? O Felipe, ele é um baita no especialista de branding. Quem não conhece, sugiro lá, Felipe Gondim, procura ele no LinkedIn, faz conteúdo muito legal. E ele tem uma frase que está usando de tagline esse ano, que eu acho muito boa, né? Que é faça sentido antes de fazer barulho. Acho Exato. muito boa essa frase. Eu lembro, quando eu estava na Lynx, sabe, 2020, 2019, eu estava conversando com ele, fez uma call, ele deu um treinamento para o time de lideranças, e ele veio perguntar, pô, como que eu posso vender um projeto de branding? Eu falei, cara, vou ser bem transparente contigo, naquele momento, né? Ninguém vai comprar um projeto de branding aqui dentro. Se tu me disser como que tu vai ajudar a vender mais, pode ser branding. O que tu vai fazer vai ser branding, mas se tu me disser como que isso vai ajudar a vender mais, eles vão te ouvir. Se tu chegar aqui com o título branding, não vão te ouvir. E como esse jogo virou, né? Porque hoje, como tu bem falou, IA comoditizou as ferramentas, as tecnologias, tem o
SaaS desabando em vários setores, CRM hoje nem se fala, né? Agora, o posicionamento, o fazer sentido antes de fazer barulho, parafraseando o Felipe, Sim. cada vez é mais lógico, é mais esse o caminho que as empresas precisam olhar mesmo, né? Para ter consistência na sua comunicação e a partir daí fazer sentido, né? E eu acho que assim, né, tem uma máxima do setor de tecnologia, né, da área de marketing, posicionamento do setor de tecnologia, que assim, tipo, ninguém foi demitido por comprar IBM, né? Sim, Então, por essa frase é exemplo, maravilhosa. essa frase é maravilhosa, mas ela traz esse contexto, tipo, cara, se é uma startup que tem uma solução melhor do que a IBM oferece, um storage, um que for tal, e alguém, um CIO, né, que comprou aquela tecnologia, se aquela tecnologia tá problema, putz, cara, era aquela startup, tipo, ninguém conhecia, não Sim. sei o que tal, pode ter mais competência tecnológica, mas ninguém conhecia. Agora, se der problema com a IBM, cara, era O IBM. problema é de quem Então, usou. então, assim, tipo, o trabalho de construção de reputação de negócios emergentes, startups, scale-ups, ele é muito importante para desafiar, às vezes até para mostrar não só a tecnologia, mas, pô, cara, essa empresa aqui, ela vai ser o futuro dessa indústria, vai ser o futuro do mercado, tem experiência e tal. Então, acho que até na tese, né, que a gente está construindo na Dialeto nesse momento, depois que a gente anunciou a fusão com a 8Dubify, que tu comentou no início, né, a gente anunciou há 2 meses, no final de março, a gente quer conectar PR, reputação, construção de autoridade e credibilidade com o RevOps, né? Com as estratégias que integram marketing, vendas, pós-vendas, para construir um colchão reputacional para essas marcas, para que elas possam, no ciclo, né, de jornada daquele cliente, desde o momento de a marca ser conhecida, mas eu decidi né, aquela marca que precisa ser consumida, o consumidor dessa marca decidir por aquela marca, porque entender que essa marca tem credibilidade, tem reputação, tem o melhor produto, tem o melhor vendedor que está vendendo ali, mas ao mesmo tempo, cara, vou no Google procurar sobre essa empresa, vou na AI procurar se é a melhor solução que tem e ter várias referências, né, de diferentes canais. A gente falou do LinkedIn, hoje as IAs estão lendo muito os conteúdos do LinkedIn. O LinkedIn, a API do LinkedIn está aberta, mais aberta agora para alguns contextos. Então, assim, artigos no LinkedIn, posts no LinkedIn estão sendo indexados também pela IA. Então, daquele composto, né, que não tem bala de prata, como tu falou, tu tem que criar uma composição, cada um, eu gosto muito da analogia de identidade corporativa, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Daí tu tem aqueles quebra-cabeça que vai montando, vai tendo a imagem da Ela empresa. vai se formando aos poucos. Tu vai impactado por um post no LinkedIn, daí tu vê uma matéria na Exame, daí tu vê um podcast que o cara participou e falou, daí tu é impactado por Media Out of Home, no aeroporto, né? Então é uma composição para que as pessoas tenham mais cristalino o que é aquela empresa, aquele quebra-cabeça sendo montado, né, de identidade corporativa. Tem esse quebra-cabeça é interessante, né? Quando as pessoas vão medir qual fonte, onde eu investi, que me deu o resultado, né? Às vezes eu vou lá e vejo o texto no LinkedIn, eu escutei o Lost fazendo podcast, eu vi isso aqui. Só que eu cliquei no link do Google e parece que o Google é que me levou e que gerou aquele negócio e Aquela que converteu, atribuição, né? né? O pessoal de growth tem muito esse olhar, né? Tipo de last click ou, né, da onde foi a origem e uma venda complexa, né? A gente gosta muito de atender empresas de tecnologia, startups que vendem para médias e grandes empresas. Essas são as mais difíceis de tangibilizar o retorno, às vezes direto de PR, mas são as que mais podem aproveitar disso, né? De criar um posicionamento. A gente tem casos, por exemplo, de clientes nossos em que a gente fazia, na época a gente trabalhava com inbound também, então a gente acompanhava muitos analytics, tal, tinha acesso aos analíticos dos clientes, tal, e que teve um cliente lá em específico que era bem forte na área de vendas, inclusive, e a gente anunciou a rodada de investimento que eles tiveram à época. E foi bem interessante porque naquele mês que foi anunciada a rodada, a empresa teve uma melhoria no funil dela de conversão, principalmente na parte de oportunidade para vendas e duas etapas ali que, cara, teve um aumento de conversão gigante, e daí eles eram bem analíticos com relação aos dados, cara, vamos tentar entender o que aconteceu. E daí começaram a ver uma evidência ali que foi na semana que foi anunciada, que saiu na Exame, a reportagem que a empresa recebeu um aporte, teve uma melhoria sensível de conversão naquela empresa por conta da visibilidade que ela teve ocasional pelo anúncio do aporte, mas não foi só por conta que o cara viu na Exame e decidiu comprar. Não, os vendedores da empresa, ao tentar criar aquele FOMO, assim, cara, vamos fechar, inclusive aqui a gente saiu uma notícia na Exame e tal, Se os entrega. vendedores colocaram no pitch deles aquele negócio, né, e que é uma informação que daria um contexto de reputação, à marca ali, e ajudaria o cara a tomar a decisão, vou contratar esses caras, porque esses caras acabaram de receber um investimento, eles estão crescendo, não sei o que e tal. Então,
E é indireto, a gente conseguir medir isso, quantas notícias que a gente já colocou para os nossos clientes em que, às vezes, a forma, né, de que o lead chegou foi porque ele foi impactado ou lembrou assim, cara, tem que conversar com esses caras, acabaram de sair na exame e a gente estava negociando com eles, né? Cara, esse quebra-cabeças, quando. Vamos por partes aqui. Primeiro, quando eu chego no LinkedIn, há 5 anos atrás, poucas pessoas produziam conteúdo de verdade, de maneira consistente. Hoje tem 1 milhão de escritores de LinkedIn que tu sabe que eles não escrevem, que botam lá numa IA e ela vai produzir um texto que é muito fácil de indicar se foi ou não. Eu escrevo já há bastante tempo e eu tenho buscado para me diferenciar, para ficar claro, porque a gente sabe que o algoritmo do LinkedIn, se ele identifica que é IA, ele derruba a distribuição, etc e tal. Então, cara, eu preciso achar a palavra que eu sei que a IA não vai colocar aqui Procó no meio do texto. Eu tenho que colocar aqui Procó. Eu tenho que buscar uma analogia que a IA não vai pensar, que pode ser uma analogia com algum dos meus 3 filhos, falando assim que a minha filha mais velha tá com o diabo incorporado no corpo porque entrou na adolescência e como que isso se reflete no mundo corporativo. Raciocínio que a minha vivência vai passar, né? O quanto que uma IA compete com vocês. Porque nessa construção do quebra-cabeça, das várias pecinhas, quando chega um cliente para dialeto, vocês já pensam no quebra-cabeça? Porque eu imagino que a pessoa venha com um desejo específico, eu quero aparecer na imprensa. Mas, cara aí, não é imprensa, é reputação, são 3 pilares. Tem mercado, tem tua jornada, tem a... Vocês falam assim, ó, vamos fazer o podcast e junto com o podcast uma produção do LinkedIn e junto com o LinkedIn a gente vai buscar ou te posicionar nos veículos. Como que funciona esse mapa da comunicação que vai apresentar para o teu cliente? A gente, ainda o nosso carro-chefe está muito associado à assessoria de imprensa, né? A gente, por exemplo, tem casos de executivo que a gente faz só o LinkedIn e não faz o trabalho de assessoria de imprensa para a empresa, só o LinkedIn. Mas a nossa construção do trabalho de RP, ele parte principalmente da assessoria de imprensa. Mas hoje a gente oferece o nosso portfólio de RP, ele está associado à assessoria de imprensa, LinkedIn pessoa executiva, construção de podcasts proprietários, newsletter, participação em eventos também, fazer um hunting de eventos onde que o nosso executivo... Vocês colocam ele para palestrar? Tentar buscar o espaço para ele palestrar orgânico, né, como se fosse o evento, como se fosse uma mídia, né, com um espaço. Então, tem uma composição de várias coisas. Mas o centro da estratégia de PR na Dialeto, né, está relacionado à assessoria de imprensa, né, de buscar os veículos. E daí a gente identifica, de acordo com o perfil de cada empresa, o que faz mais sentido colocar. Eu te digo sim que tem um desafio de fazer uma composição de muitos serviços, porque financeiramente também tem um desafio para o cliente pagar. E a gente está olhando muito para essa conexão agora com a Heitor Hubify, de frentes que eles também têm super fortes lá no digital e tal, até para a gente fazer mais sentido o composto de investimento e ter mais chances de tu traquear o retorno que esse investimento pode ter. Então, nesse exemplo de cliente que eu falei que a gente tinha acesso ao digital porque a gente fazia o inbound também desse cliente na época, marketing de conteúdo e tal, essas evidências que a gente tem que colocar cada vez na mesma esteira, para que o retorno sobre o investimento fique cada vez mais claro em cima disso, né? Então, esse é um desafio gigante de mostrar e comprovar valor, que é uma coisa que a gente tem se preocupado muito, né, no contexto da nossa oferta. Porque às vezes não tem limite, né, o processo criativo de pensar em todos os canais que tem que colocar. Às vezes está muito mais incentivar que o cliente faça isso internamente, que o executivo coloque mais para frente. E claro, né, tu comentou brevemente sobre a questão da IA como uma ferramenta para ajudar. Eu acho que a IA ela tem um potencial muito grande para variar os tipos de conteúdos que podem ser feitos, um conteúdo que sai na imprensa, eu já adapto para colocar nas redes sociais e tal. Então, assim, eu acho que a IA tem que ser olhado muito como uma aliada, ao mesmo tempo tem que ter essa preocupação com relação à autenticidade do conteúdo, por exemplo, específico o exemplo que tu deu no LinkedIn. Eu não vejo problema tu usar a IA para colocar se a IA estiver super setada no teu tom de voz, nas palavras que tu realmente utiliza, e hoje, assim, a própria IA pode te ajudar, inclusive, a determinar esse tom de voz, não é tu determinar, é tipo assim, cara, eu tenho aqui 30 conteúdos do Davi, tipo, todos os conteúdos que colocou. A IA vai aprender na forma que tu escreve. Se tu escreve aqui o Procó, escreveu mais 3 vezes, ela vai colocar aqui Procó na próxima. Então, assim, tu tem sim como contexto da IA, tu tem como ser mais restritivos. Por exemplo, a questão do travessão, que é a principal polêmica que o pessoal tem. Eu, por exemplo, eu era um cara que usava muito travessão, né? Porque é uma forma escrita elegante, inclusive, do ponto de vista de
Eu sempre utilizei Eu nos também usava releases, usava pra e-mail do caramba. meu texto. E daí, infelizmente, tem que tirar porque as pessoas acham que estão sendo IA, assim. Nessa ferramenta que a gente está desenvolvendo na Dialeto, ele tem um assistente de produção de conteúdo para LinkedIn para executivo. E eu fiz essa recomendação, assim, principalmente no meu, assim, né? Tipo, daí eu citei que eu botei eu mesmo como cliente dentro da plataforma, para os meus textos no LinkedIn. E eu coloquei assim, cara, eu não quero usar travessão para qualquer coisa, então você pode botar 2 pontos, botar vírgula, beleza. Mas assim, quando ele é realmente necessário, porque dentro da língua portuguesa a melhor prática é usar travessão, eu quero que tu utilize. E eu estou deixando travessão por conta disso. Então assim, Uhum. cara, eu como profissional de comunicação, de jornalismo, pra mim tanto faz se o cara acha que eu estou usando IA ou não, e eu uso, não tenho problema nenhum com isso. Ah, se o algoritmo vai botar mais ou menos. Cara, é que às vezes as pessoas querem pensar num conteúdo que viralize necessariamente. E o que é mais importante no LinkedIn é a consistência. Sim. Se aquele conteúdo está chegando, óbvio que o algoritmo ajuda a chegar nas pessoas que precisam chegar, mas ainda tem muito mística, na minha opinião, com relação o LinkedIn está reduzindo IA, ele tem obviamente falado sobre isso, mas aí são os conteúdos que não tem nenhuma conexão com a pessoa, que não traz uma verdade, que não traz uma experiência pessoal de conectar uma com a outra. Eu tenho feito um stack para cobertura de conteúdo de eventos, assim, onde que eu uso o Cloud, que é uma ferramenta, um hardware para fazer a captação do áudio no evento, pego os assuntos que foram colocados no resumo, eu prestei atenção, obviamente, na palestra, às vezes até prestei mais do que antes eu fazia, que tinha que ficar anotando. Cara, isso aqui é muito legal, quero conectar com tal coisa, e às vezes um dos conteúdos que eu mais gosto de fazer, independente se vai dar audiência ou não, cobrir eventos, cobrir palestras, pegar um assunto, trazer sobre a minha perspectiva, às vezes é só um resumo do evento em si, mas com um recorte que eu decidi colocar dentro dos assuntos, e é um tipo de conteúdo para um profissional como eu, né, de comunicação, de jornalismo, que também gosta de reportar as coisas, de mostrar, para mim super funciona e me dá consistência, me dá o contexto. Mas eu não preciso fazer um conteúdo que dizendo que as agências vão morrer e que não Sim. sei o que e tal, que vai dar Sempre mais esse alarmante, ser alarmante, que vai dar mais impacto. Óbvio que tipo tu tem que ter ali um gancho, né, que seja impactante para estimular a leitura, não tem que ser boring ali no contexto. E isso aí ajuda, né, se tu fizer ela bem setada, assim, né? E no nosso trabalho enquanto agência de PR, a gente já está olhando muito forte para planejamento, a ferramenta que a gente está construindo, né, além de pegar as informações do cliente, né, já tem uma ficha do cliente dentro da plataforma que tem mais informações sobre o cliente, ele tem uma APIs que integram com espaços de notícias, onde que já tem daquele assunto, que tipo de notícia tem que sair mais sobre aquele assunto, e quando ele vai angular a pauta, ele já pega as informações. Isso, qualquer profissional de PR um pouco mais experiente vai fazer as conexões, mas no dia a dia, às vezes as pessoas não vão fazendo, e a ferramenta vai ser um auxiliar. O ato de escrever, por exemplo, um press release, um texto de notícia, ele é um ato extremamente... existe uma técnica, e essa técnica a IA já aprendeu. A IA bem setada já aprendeu. A gente criou dentro do framework, da forma que a gente trabalha com a empresa de tecnologia B2B, a gente tem um protocolo de como que o texto tem que ser diretamente. Então, assim, o texto entrega com uma qualidade, cara, que é muito aceitável, né? No Uhum. sentido de colocar. Só que óbvio que o que o meu time, o que a gente precisa estar, isso para qualquer tipo de profissional, a gente tem que exercer a nossa capacidade de julgamento. Essa é a palavra, para mim, mais fundamental hoje com relação ao input que tu dá para IA e o output que tu quer dela. É tu julgar dentro da tua experiência do contexto. Se tu não faz julgamento nem do que tu está compartilhando com ela, nem do que sai dela, simplesmente publica, a chance de ser um conteúdo ruim é muito grande. Agora, se tu traz a tua experiência de anos trabalhando com vendas, ele está falando sobre uma técnica de vendas light, tu sai da página em branco em segundos, né? Sim. Literalmente. E que tu tem, cara, isso aqui faz sentido, mas mano, na minha experiência na empresa X, quando eu trabalhava no mercado financeiro, quando eu trabalhava com trade marketing, quando eu trabalhava com Esse varejo, contexto real muda muita de totalmente, né? colocar, mas até esse contexto real, se tu compartilhou essa tua experiência com a IA, ela vai trazer. É impressionante, por exemplo, no meu caso, que trabalho 20 anos com comunicação para ecossistema e tal, às vezes ele faz correlações, e daí quando eu vejo, cara, isso aqui eu escrevi, eu tinha escrito há 15 anos atrás sobre ecossistema e tal, ele trouxe no texto, né, junto com o insight que eu tinha Uhum. dado, assim, caramba, isso aqui, né, que ele eu tenho livro escrito, eu tenho um monte de coisa, então assim, a pessoa já Sim. pega o repertório e não tem como dar errado, né? Principalmente eu gosto muito isso eu acho que é subutilizado, assim, mas a gente está tendo uma conversa aqui, né? Então eu tenho uma forma de falar que é peculiar, tu tem uma forma de falar que é peculiar,
peculiar, não é É diferente. característica, É característica, particular. exatamente, é particular. E que, tipo, se tu dizer pra IA assim, o Lócio fala assim, o Davi fala assim, ele vai trazer o teu tom de voz. Eu fiz um teste com um cliente meu, que é um empreendedor dos mais que é um dos mais conhecidos aqui, ele tem uma forma bem simples de falar, assim, e se esse cara for pro LinkedIn e falar de forma rebuscada, quem conhece fala assim, não é o Não cara. é ele, né? Daí, assim, a gente trouxe pro LinkedIn o tom de voz, e daí assim, da onde que veio isso? Veio de ter transcrições de 10, 20, 30 palestras dele, que vai ter aquelas palavras que ele utiliza e tal, a IA vai conseguir reproduzir bem e vai ter um conteúdo que é muito autoral, porque ele traz essa característica. Principalmente se tu promptar na hora de tu pedir, que mantenha o tom de voz dele, isso aqui e tal, e documente o tom de voz, vai fazer toda a diferença. Cara, muito legal. Bom, a gente estourou o tempo já. Eu tinha mais perguntas para fazer. A gente não entrou nem na parte da fusão ainda. Teria mais tempo. Fazer uma última pergunta, que acho que é a mais importante, que eu não botei no briefing de propósito. Caramba. Essa aqui é crucial. Jardim ou Felipe Luiz? Jardim ou Felipe Luiz? Como rubro-negro. Como o Bruno, eu tô mais para Jardim nesse momento, porque o Felipe Luiz, ele foi muito importante no momento dele ali, mas eu acho que o futebol é tudo questão de momento, né? De chegar, construir, colocar. Eu tenho gostado muito do Jardim porque ele tem um pragmatismo, na minha opinião, na forma de olhar, orquestrar e fazer, e tem coisas que os jogadores, quando eu vejo assim, tu construir um time, e daí isso não vale só para vendas, né, para futebol, mas vale para qualquer contexto. Eu acho que tu tem que construir um contexto em que tu consegue ter uma reputação em que se tiver um outro jogador querendo jogar contra, se tu não tiver esse controle, tu como uma liderança não tiver o controle do vestiário, o controle aí do dia a dia, e ser visto não mais como um colega do que como uma liderança ali em cima disso. Eu acho que o Felipe Luiz teve muitos méritos da forma que ele colocou, mas chegou um momento em que, cara, ainda mais no elenco como o do Flamengo, né, Sim. que tem muitas estrelas, não é fácil dominar a coisa. Então, Dominar a comunicação, né? A então é reputação. difícil. Por que o Abel Ferreira tá no Palmeiras há tanto tempo? Porque, cara, ele é um mestre nisso, assim, né? Tipo, de gerar os quiprocó com os jogadores dele, mas garantir pela autoridade que ele construiu ao longo do tempo. Eu acho o Jardim mais esse perfil do que o Felipe Luiz, por exemplo. Bacana. Cara, muito obrigado, Lócio. Acho que rende já um segundo convite, né? Porque Claro, ficou claro. muita coisa de fora da nossa pauta. Que papo legal. Obrigado por ter vindo. Fica à vontade para deixar os teus recados Legal, finais. obrigado pelo convite, cara, é um prazer estar aqui contigo, obrigado por ter do tempo aí da gente poder falar, e parabéns pelo projeto, né, eu já acompanho e a tua capacidade de comunicação, né, de trazer é bem particular, isso ajuda bastante, né, a tornar essa conversa fluida, sucesso aí no projeto e conta com a gente aqui também. Maravilha, muito obrigado. Pessoal, a gente vai deixar aqui todos os contatos da Dialeto, do Lócio, LinkedIn, para vocês poderem acompanhar, tem muito conteúdo rico e acompanhar essa jornada. A gente não entrou num capítulo super importante, que é o capítulo atual, que é a fusão com a 8D Hubify. E tem matéria na Exame, inclusive, tem matéria em vários lugares, há 2 meses atrás foi anunciado, né? Então acompanhe as redes, tenho certeza que vocês vão curtir estar junto dessa jornada aí da Dialeto. E muito obrigado pela audiência. Semana que vem a gente está de volta aqui na próxima quarta-feira com mais um Seu Sniper respondendo como é que se vende isso. Valeu!